Eu sou Paulo, antes conhecido como Saulo de Tarso. Nasci em uma família judaica em Tarso, uma cidade da Cilícia. Fui educado sob a tutela de Gamaliel, um dos rabinos mais respeitados da época, e cresci como um fariseu zeloso, profundamente dedicado à lei de Moisés. No início, vi o movimento cristão como uma grave ameaça à nossa tradição e fé judaicas. Eu acreditava genuinamente que estava fazendo a vontade de Deus ao perseguir e prender aqueles que seguiam este caminho, como era chamado. Fui responsável pela prisão de muitos cristãos em Jerusalém e aprovei a execução de Estevão, o primeiro mártir. Mas minha vida mudou radicalmente no caminho para Damasco. Eu estava a caminho da cidade, com ordens para prender seguidores de Jesus quando uma luz brilhante me envolveu e caí por terra. Ouvi uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Respondi: Quem és tu, Senhor? E a voz disse: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Agora levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que deves fazer. Fiquei cego após essa visão e fui levado a Damasco. Depois de 3 dias, Ananias, um discípulo de Jesus, veio até mim, impôs as mãos sobre mim e minha visão foi restaurada. Fui batizado e a partir daquele momento, minha vida mudou completamente. Comecei a pregar nas sinagogas de Damasco que Jesus é o Filho de Deus. Mais tarde, tornei-me conhecido pelo meu nome romano, Paulo, e embarquei em várias viagens missionárias, levando o Evangelho de Cristo a muitos lugares do Império Romano. Estabeleci igrejas, ensinei novos discípulos e enfrentei inúmeras adversidades, desde prisões a açoitamentos e perigos constantes. Ao longo dos anos, escrevi várias cartas para as igrejas que havia estabelecido e para os companheiros cristãos. Estas cartas, agora parte do Novo Testamento, abordam questões teológicas, morais e práticas do cristianismo. Eu, que uma vez persegui a igreja, tornei-me um de seus principais apóstolos. Fui chamado a levar o nome de Jesus aos gentios, aos reis e aos filhos de Israel. Passei minha vida proclamando o Evangelho da graça de Deus e testemunhando o poder transformador de Jesus Cristo. E, embora tenha enfrentado muitos desafios e adversidades, posso dizer com confiança: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. E tudo isso, pela graça e misericórdia de nosso Senhor, Jesus Cristo. Depois das minhas primeiras viagens missionárias, percebi que minha antiga identidade como Saulo, o perseguidor, estava completamente para trás. Em seu lugar, emergiu Paulo, o apóstolo dos gentios. As cidades de Antioquia, Icônio, Listra, Filipos, Tessalônica e Corinto, entre outras, testemunharam minha pregação e os milagres realizados em nome de Jesus. Em todas as minhas viagens, sempre estava acompanhado de fiéis irmãos em Cristo. Barnabé, Silas, Lucas, Timóteo e muitos outros estiveram ao meu lado, fortalecendo-me e apoiando-me no ministério. Não posso deixar de mencionar os desafios. Em Filipos, fui açoitado e lançado na prisão junto com Silas. Mas até na prisão, o amor de Cristo irradiava através de nós. Cantávamos hinos ao Senhor, e o próprio Deus testemunhou nossa fé com um terremoto que abriu as portas da prisão. As cidades que visitei muitas vezes não me receberam bem. Em Atenas, enfrentei escárnio quando apresentei o Evangelho no Areópago. Em Éfeso, os ourives, sentindo que seu comércio de ídolos estava ameaçado por minha pregação, causaram um grande alvoroço na cidade. Mas em meio a todas as adversidades, houve vitórias. Em Corinto estabeleci uma igreja que, embora enfrentasse muitos desafios internos, era fervorosa em seu amor por Cristo. E em Roma, mesmo estando sob prisão domiciliar, pude ensinar e proclamar o Evangelho sem impedimentos. Tive o privilégio de escrever muitas cartas às igrejas, aconselhando, corrigindo e encorajando os irmãos na fé. Estas cartas não eram apenas comunicações temporárias, mas inspiradas pelo Espírito Santo, servindo como guias teológicos e morais para gerações de cristãos. No final da minha jornada, sabendo que meu tempo estava próximo, encorajei Timóteo e outros jovens líderes a manterem a fé
e a continuarem a obra que havíamos começado juntos. Minha esperança e oração sempre foram que o Evangelho de Cristo crescesse e se espalhasse por todo o mundo, independentemente dos desafios e adversidades. Ao olhar para trás, para minha vida e ministério, fico maravilhado com a graça de Deus. Aquele que uma vez foi o maior inimigo da igreja, tornou-se um de seus pilares. Tudo isso é testemunho do poder transformador do amor e da graça de Jesus Cristo. Após todas as viagens, os encontros e desafios, cheguei a Roma, o coração do império, a cidade que governava o mundo conhecido na época. Mesmo em prisão domiciliar, a graça de Deus me permitiu receber visitantes, ensinar e continuar minha missão evangelizadora. De Roma, escrevi algumas das cartas mais tocantes e teologicamente profundas. A carta aos Efésios, por exemplo, onde destaquei a unidade da igreja, o corpo místico de Cristo. Em Filipenses, expressei minha alegria e contentamento em todas as circunstâncias, lembrando a todos que posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Com o passar do tempo, senti o peso da solidão. Muitos me abandonaram, mas o Senhor nunca. Ele sempre esteve ao meu lado, fortalecendo-me e dando-me coragem. E mesmo nos momentos de maior desafio, como quando tive que defender minha fé e missão diante dos líderes em Roma, pude sentir a presença e o guia do Espírito Santo. Agora, sabendo que minha corrida estava quase no fim, comecei a refletir sobre o legado que deixaria. Não era de riquezas materiais ou de grande renome, mas um legado de fé, esperança e amor. O legado de uma igreja fortalecida, de comunidades de crentes espalhadas por todo o império e das verdades eternas contidas em minhas cartas. Escrevi a Timóteo, meu filho na fé, pedindo que ele viesse rapidamente, trazendo consigo os pergaminhos e, especialmente, os livros. Em meio a tudo, minha sede de conhecimento e compreensão nunca me deixou. E enquanto aguardava o dia final, continuei a ensinar, a escrever e a orar. Na esperança de um reencontro com o Senhor e sabendo que havia cumprido minha missão, pude declarar: já estou sendo derramado como uma oferta de bebida, e o tempo de minha partida está próximo. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. E assim, encerrei meus dias na terra, mas com a certeza de que minha verdadeira vida, a vida eterna com Cristo, estava apenas começando.